Bem-vindo a todos, essa é a nossa aula número 4. Obrigado pela presença, pessoal que está aqui, e todos que vão entrando agora no decorrer da aula, muito obrigado, viu? Nas aulas passadas, nós trabalhamos sobre os pronomes, trabalhamos os pronomes pessoais, trabalhamos os pronomes de objeto, que são aqueles que vão receber a ação, aprendemos sobre o I, you, he, she, it, we, you, they. Aprendemos sobre my, your, his, her, its, our, yours e their. Quando falando quando algo pertence, né, pronomes possessivos, né? E nessa aula, para engatar um pouquinho com o finalzinho da aula passada, eu quero trabalhar com os nossos verbos auxiliares ou verbos modais. Na aula passada nós trabalhamos sobre o verbo to be, trabalhamos com o verbo to be. Ele é um verbinho um pouquinho peculiar, então algumas precisa ser repassado. É uma questão, ele não é difícil, ele só precisa de um pouco mais de atenção muitas vezes, por ele ser um pouquinho diferente do que o padrão americano, o padrão do inglês, né? Mas não é nada para se preocupar ou para se estressar com isso, não, tudo vai se encaixando, ok? Para começar, como nós já temos o I, o he, she, it, o you, they, só botar eles em linha aqui mais uma vez, I, you, he, she, it, we, you, they. Eu quero construir algumas frases. Eu falei na aula passada que é muito importante nós trabalharmos com os verbos, relembrarmos os verbos, memorizar os verbos. Os verbinhos em inglês são muito importantes. E um verbo em inglês, ele tem como é que se diz? Ele tem 3 colunas. Na escola, eu gostava quando meu professor me ensinava no ensino médio, ele falava que o verbinho tinha 3 colunas. Isso é muito legal. Ele tinha o infinitivo, que é o presente também, se tirar o to da frente, que é, vamos pegar o verbo to eat. Comer, todo mundo gosta, né? Não só gosta como precisa. Tem o verbo to eat, que no passado ele fica ate, e no particípio, passado particípio, sim. Eu acho que tem uma coisa dando interferência aí. Não sei se é só eu que estou ouvindo. Tá um barulhão muito alto? Às vezes dá meio alto, às vezes dá meio baixo. Quando eu estou falando, então, deixa eu passar um pouquinho de calor aí. Veja se... Deixa eu só ver um negocinho aqui. Veja se melhorou agora. Melhorou. Melhorou, né? Então não é que o meu microfone está em alta captação aqui, ele está captando todos os barulhos. Perdão, então. Mas vamos continuar. Para ele estar em alta captação, ele capta qualquer barulhinho que aparece e esse ruído no fundo ia atrapalhar a mesma aula. Melhorou agora para o irmão? Melhorou, ficou bom. Ah, que bom então. Obrigado, meu Milton. Se há qualquer coisa, por favor, chama aí. Então, nós estávamos falando dos verbos, né? Ele tem 3 colunas e eu gostei desse modo de apresentar. Ele tem o presente, ele tem o presente, o infinitivo. Qual a diferença do presente e do infinitivo? O presente é presente, eu faço, como, ando, subo, desço. E o infinitivo, ele é aquele andar, comer, falar, subir, descer. Ele não tem tempo, ele é infinito. Eu posso andar no passado, andar no presente ou andar no futuro, que não vai mudar na conjugação, né? E para eu fazer isso, é só botar o to na frente. Ok? A forma mais simples. Existe outra forma, que nós vamos aprender depois, que vai ser usando o ing no final, mas de modo bem simples, tá? Para eu falar andar, comer, por exemplo, para falar comer em inglês, eu falo to eat. To eat, comer, tá? A palavrinha comer, to eat. Se eu quiser dizer que eu como, se eu quiser dizer eu como, só um minutinho, pessoal, tem um irmão aqui que está procurando o link, deixa eu passar para ele, só um minutinho. É um irmão que me achou pelo Facebook, está resolvido já. Se eu quiser dizer que eu como, eu vou dizer I eat. Vou botar até aqui em cima para ficar bem simples, tá? I eat, tá? Isso é o presente simples, eu estou fazendo uma afirmação,
I eat. Não, tiro só o tracinho, perdão. I eat. Oh, meu Deus, assim. I eat. Eu como. Ok? Então, esse é o presente. Para eu falar qualquer outra palavrinha, usar qualquer outra pessoa na frase, eu só vou mudar o pronome, como eu ensinei para vocês. I eat vai ficar, se for para você, vai ficar you. Se for para você, vai ficar you eat. Ok? Se for para ele, lembra que eu falei para vocês, eu vou reforçar cada vez, tá? A terceira pessoa do singular, no presente, ou seja, ele, ela vai dar uma alteraçãozinha, ela vai ficar assim, ó, he eats, ele vai ganhar um sonzinho de S. Na maioria das vezes o verbinho vai ganhar só a letrinha S, e em alguns casos peculiares ele vai ganhar ES ou OES, não, só ES, ES ou S, ok? Mas isso vamos trabalhar com eles mais para frente, essas peculiaridades nós trabalhamos mais para frente um pouquinho, tá bom? Mas só lembre-se que na terceira pessoa, na hora de falar, o verbinho vai ganhar um Szinho aqui, isso nós já vimos, e isso eu vou estar revendo isso mais para frente. Bem-vindo a todos que estão entrando, tá bom? Não estou comentando cada um, mas muito obrigado pela presença, tá? Continuando. Eu como, você come, e assim por diante. A única variação vai ser na terceira pessoa que vai ganhar um Szinho, mas os outros vai ficar só it, ok? I eat, you eat, we eat, you eat e they eat. Ok? Eu estou falando bem com sotaque brasileiro, não liguem, tá bom? O foco agora é aprender a estrutura, a pronúncia a gente vai trabalhar depois, tá bom? Então, to eat é comer. Se eu pegar só o eat, eu conjugo o verbo, automaticamente eu estou conjugando, eu estou atando ele com, eu estou dando um sentido nele na frase, eu estou casando com o sujeito. Conjugar, casar, né? Lembra que eu falei? Então, eu nunca vou poder dizer essa frasezinha aqui, ó, só para ficar fácil. Eu nunca vou poder dizer essa frasezinha aqui, I to eat. Não. Essa frase está errada. I to eat. Eu não, é a mesma coisa dizer eu comer, tu comer. Não é assim que funciona, né? Então é eu como. Então, para eu dizer eu como, eu tiro o to da frente. Mas se eu quisesse dizer, vou botar outro verbinho aqui embaixo aqui para ajudar, o verbinho to like. To like significa gostar. Se eu quiser dizer que eu gosto de comer, aí já muda um pouquinho as coisas, né? Então, I like to eat. Eu gosto de comer. Então, Tony, você está querendo dizer para mim que o to significa de? Não. O to aqui, ele está tornando o verbo infinitivo, ou seja, está fazendo o verbinho ficar comer, andar, falar, estou puxando o R de propósito, tá? Comer, falar, andar, subir, descer, infinitivo, não tem tempo. Ele é só o verbo, né? Só a ação em si. Quando eu quiser fazer esse verbo assim, eu boto o to na frente, ok? Quando eu quero falar uma frase que eu gosto de comer, se eu quiser dizer que eu preciso de alguma coisa, ó, precisar é to need. To need. Okay? Eu preciso comer. Olha lá. Vamos dizer que você precisa para facilitar, né? You need to eat. Você precisa comer. Ok? A pessoa está doente. You need to eat. Ok? Então, observe. Esse verbinho aqui da frente que está sendo conjugado perdeu o tozinho, ele não ficou I to like to eat, you to need to eat, ficou só you need to eat. E automaticamente o próximo, que traduzindo vai ficar eu gosto de comer, você precisa comer, automaticamente ele vai ganhar o tozinho ali. Então, uma outra forma de eu dizer isso é sempre quando eu tiver dois verbinhos um do lado do outro, eles vão entrar em briga. Ok? Sempre quando eu tiver dois verbinhos um do lado do outro, eles vão entrar em briga. E o que eu faço para resolver a briga dele? Eu coloco o to. Ok? Então, sempre que eu tiver dois verbinhos um do lado do outro numa frase, eles vão estar separadinhos pelo um to. Então, vamos fazer o teste? Então, vamos falar sobre ele agora. Vamos usar um outro verbo, que é o verbo querer, que é to want. Ok? To like. Vou botar as traduções aqui. To eat é comer. To like é gostar.
To need é precisar ou necessitar. To want é querer. Ok? Querer. Feito. Então, se eu quiser dizer que ele quer... vamos pegar mais um verbo, então, para não ficar só comendo, né? Se ele quer beber, to drink. Olha ali. To drink é beber. To drink. Então, vamos lá. Se ele quer comer, como é que eu vou dizer? He want to drink. Opa. He wants to drink. Será que tá certo essa frase? Não tá. Por quê? Porque o he é a terceira pessoa. O he é ele. Terceira pessoa do singular. Porque não sou eu, que sou a primeira, e não é você, que é a segunda que está falando comigo, ou com quem eu estou falando. Então, ele é a terceira. E na terceira pessoa do singular, o próximo verbinho, logo em seguida, depois do pronome, depois do sujeito, que vai estar como nome, se fosse... Por que eu falo depois do pronome, depois do sujeito? Porque se eu estivesse falando Tony quer beber, automaticamente o Tony é ele. Né? Se o Tony é um homem, Tony é ele. Até por sinal, em alguns lugares, Tony com I, nos Estados Unidos, é nome feminino, tá? Descobri isso de uma maneira difícil. Mas curiosidade um pouquinho aí. Então, ele ou Tony está falando a mesma pessoa. Ok? Estou falando uma terceira pessoa. Posso falar o Tony, posso falar ele. É a mesma coisa. Então, sempre que for terceira pessoa no presente, o próximo verbinho vai ganhar o quê? Vai ganhar o sonzinho de S. E nesse caso, por sorte, é só a letrinha S mesmo. Então vai ficar he wants to drink, Tony wants to drink. A mesma coisa, a mesma frase. Ok? E observe, um verbinho aqui, eu vou até colocar em itálico, ó. Cada verbinho desse eu vou colocar em itálico. Dois verbinhos e um to no meio. O verbinho need, o verbinho eat, em itálico. E olha ali quem está no meio, o to para separar a briga. Wants, you drink, dois verbinhos, e o to para separar a briga. E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui e aqui, e assim por diante. Então, essa é a lógica da construção de frase. Se eu quiser usar mais de um verbo na frase, que eu quiser, se eu não estou acrescentando nenhum sujeito, se eu não estou acrescentando nenhuma pessoa nessa frase, se não é uma nova pessoa fazendo alguma coisa, se não é o Tony de novo fazendo alguma coisa, eu vou ter que separar esses dois verbinhos pelo um to. Ok? Essas frases aqui sucessivamente significam eu gosto de comer, você precisa comer, ele quer beber e o Tony quer beber. É a mesma frase de cima, só que eu troquei esse sujeitinho aqui. Ó. Ok? Eu troquei o pronome pelo nome dele. Bem-vindo, Gabriel. Então, eu troquei o pronome pelo nome. Isso pode acontecer, tá bom? Porque se eu estiver falando, por exemplo, o nome da minha mãe é Jacira. Eu posso chamá-la de vários nomes. Quer dizer, e tá falando a mesma pessoa. Então, eu falo ela, eu falo minha mãe, falo a esposa do meu pai, posso falar a irmã Jacira, posso falar Jacira, posso usar qualquer título que eu quiser para ela. Ao mesmo tempo, eu estarei falando dela. E se eu estou falando dela, e ela é uma terceira pessoa, logo em seguida dela, em inglês, o verbinho vai ganhar um Szinho, ok? Sempre lembrando, isso no presente, no singular, ok? Então, continuando um pouquinho mais. Então, I like to eat, you need to eat, he wants to drink, Tony wants to drink. Vamos trabalhar com mais dois verbinhos aqui. Wants, needs, prefers. Tem um verbinho muito importante também que é o preferir. Prefer. To prefer significa preferir, ok? Preferir e vamos colocar o que mais aqui? O verbo estudar, que acho que quase todos conhecem, to study. A gente fala assim, se escreve to study, a gente fala to study, study. O D em inglês, em muitos dos casos, ele vai ter o som de um Rzinho puxado, assim, study, ok? To study,
Em outros casos, não importa, doesn't matter. Water, aí já vai ser o T, né? Water. Então, eles têm umas pronúncias um pouco diferentes, mas isso, com o tempo, a gente vai melhorando as coisas. Servidos? Continuando. To study, estudar. Vamos elaborar mais essas frases um pouquinho? Depois eu trabalho com isso aqui. Vamos elaborar essas frases um pouquinho mais. Nós já fizemos, nós já usamos eu gosto de comer, você precisa comer, ele quer beber. Vamos pegar o nós lá, porque tanto o he, o she, o it funciona da mesma forma. Vamos pegar o nós, vamos dizer que nós gostamos de estudar português. We like to study Portuguese. Opa, sempre letra maiúscula, tá? Português. We like to study Portuguese. We like to study Portuguese. Nós gostamos de estudar português. Agora vamos introduzir uma palavrinha muito importante no nosso vocabulário. But. Mas. But é mas. Ok? We like to study Portuguese. But, ou seja, mas. We prefer to study English. Vou fazer de conta que todo mundo aqui gosta de estudar português, né? Mas nós preferimos estudar inglês. Ok? We like to study Portuguese, but we prefer to study English. Ok? Então, olha o tamanho dessa frase. E observe quem que apareceu aqui pra gente, ó. We like to study, we prefer to study. Automaticamente são verbinhos, botamos ele em itálico para ver que tem 4 verbinhos aqui. Olha quem que apareceu para separar em todas as duas situações. O to apareceu para separar a briguinha dos dois, ok? Observem que esse but aqui denota um porém, né? But pode ser mais, porém, todavia, no entanto. Então, de modo bem simples, mas, tá? Mas nós preferimos estudar inglês. É por isso que eu dei aquela pausinha, eu estava tentando me lembrar o que era. Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que a cada nova ação dentro de uma frase, sempre que houver uma ação nova, eu vou ter que dizer quem que está fazendo aquela ação? Olha o tamanho dessa frase. Nós gostamos de estudar português. Olha aqui. Apareceu um nós, né? Um nozinho aqui. Mas nós preferimos, mas nós preferimos estudar inglês. E vamos fazer ela maior um pouquinho? Nós preferimos estudar inglês. E eles preferem estudar. Oh, meu Deus, olha. Eu estou tão acostumado com inglês que comecei a escrever em português direto. Só queria ver se vocês estavam ligados. And they prefer to study German. O que é German? Alemão. E eles preferem estudar alemão. Observem aqui, de novo, 2 verbinhos. De novo, um tiozinho para separar os dois no meio, ok? Eu vou colocar a tradução dessa frase aqui embaixo para a gente analisá-la com paciência, tá bom? Analisá-la com carinho, como diz um amigo meu. Nós gostamos de estudar português. Em inglês, o nome de idioma sempre com letra maiúscula, tá? Mas em português não. Mas nós preferimos estudar inglês e eles preferem estudar alemão. Olha que legal. Quantos grupos apareceram nessa frase? 3 grupos, né? Ou 3 pronomes, digamos. 2 grupos e 3 pronomes. Nós
aquilo que nós gostamos, aquilo que nós preferimos e aquilo que eles preferem. Vamos tentar fazer ficar intuitivo isso aqui? Opa, volta aqui para cima que eu te preciso aqui, my friend. Português, aqui, ficou melhor. Então, olha o verbinho, 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 de novo em itálico, tá? Como só para a gente entender quem que é. Olhem os pronomes. Vou botar em negrito para a gente reconhecer eles aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pergunta não, só pedir que vocês prestem, que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Ó. Olha aqui. Lembra que eu sublinhei em todos os casos o tozinho? Olha ali, o to. Olha como eu sublinhei o to. Olha onde é que o to, ele desapareceu, não é o de. O to é o are, preferir, estudar, e estudar, no caso, cada arzinho desse se torna um verbo infinitivo, no caso, né? E observe em português uma coisa aqui. In English, we like to study Portuguese, but we prefer to study English, and they prefer to study German. Esse pronomezinho aqui é até importante que a gente coloque em português, né, para saber de quem está se tratando a frase. Mas não é necessário. Se eu falar gostamos de estudar português, ainda funciona. Mas a partir dos segundos pronomes, a partir desse segundo aqui já não precisava, olha ali, ó. Gostamos de estudar português, mas não precisa desse nós, vou apagar ele daqui um pouquinho. Mas preferimos estudar inglês. E eles preferem estudar alemão. Ok? Então, é por isso que em inglês, nós sempre, em português, nós estamos acostumados a tirar os pronomes, o sujeito fica oculto, né? Em inglês não vai ter como fazer isso nessa situação, porque tem like podia ser tanto eu, ele e assim por diante. Mas vamos seguir em frente para não ficar preso muito por aqui, tá bom? Eu quero só que vocês prestassem atenção que sempre entre dois verbinhos vai aparecer um to para separar ele, ok? Para separar os dois verbinhos. Confere, tem dois verbinhos na frase? Tem que ter um to. Então, se eu quiser dizer que eu quero ir no supermercado, como é que eu digo essa frase, Tony? Nós falamos assim, ó. I want to go to the supermarket. Eu quero ir no supermercado. Ok? Um verbinho que nós não colocamos significado lá em cima, o want está aqui, né? O want é querer. Mas o go, o que é o go? Go é ir. O verbo ir. O verbo ir que por algum tempo talvez nós teremos alguma dificuldade com ele, mas ele é bem simples, tá bom? É que em português a gente nunca parou para pensar, mas em português a gente usa o verbo ir como um verbo auxiliar, ou seja, ele auxilia a fazer alguma coisa na frase. Quando nós estamos falando em inglês, existem verbos auxiliares de futuro, que é o verbo will. Nós vamos lidar com ele mais futuramente, né? Que é o verbo will. Quando nós estamos falando em português, existe um verbinho auxiliar que a gente usa bastante e não presta atenção, que é o verbo ir. Se eu disser assim, eu vou para a praia, o que eu estou dizendo? Eu posso dizer duas coisas. Posso estar dizendo que no presente eu estou usando a ação de ir para a praia, que aí, se eu entrar nesse assunto, acho que dá uma travadinha no cérebro, porque se a gente parar para pensar, não existe o presente de ir, né? Nós não encontramos o presente de ir. Porque quando eu quero dizer que eu vou, como é que eu... Se eu disser assim, eu estudo,
Eu estudo português? Estou falando que eu estudo português, bem simples. Eu como pastel? Eu como pastel. Eu vou para a praia? De que jeito que eu estou falando isso aí? Eu estou falando ele no futuro? Estou falando que eu irei para a praia no futuro? Eu estou dizendo que é a ação que eu estou fazendo agora no presente. É meio complicadinho, é mais fácil de entender em inglês. Porque no inglês, quando eu digo, quando eu quero dizer que eu irei para a praia, lá na frente nós vamos elaborar melhor, mas vamos pegar aqui, vamos fazer uma frase aqui. Eu esqueci a praia no momento, vamos falar de supermercado, tá? Eu quero ir ao supermercado. Já vou voltar para a praia, tá? Não se desanime, vai ter sol ainda no negócio. Eu quero ir ao supermercado. Ok? Eu quero ir ao supermercado. Observem que o verbo ir aqui está bem fácil de entender. Eu quero no presente e ir no infinitivo. Olha ali, separadinho de novo. Os dois verbinhos separadinhos pelo to. Então já está determinado esse negócio, né? Eu quero ir ao supermercado. Está me incomodando esse risquinho na tela. Queria saber como tirar ele da tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo descompartilhar. Só um minutinho, tá bom? Opa, resolvido. Pronto. Eu quero ir ao supermercado. O ir está aqui automático, né? Que ele está infinitivo, não tem tempo. Então eu quero ir, quero voltar, não quero ir amanhã, quero ir ontem. Eu queria ir, eu quero ir, eu gostaria de ir no futuro do passado. Então não alterou o tempo, né? Agora, se eu quiser dizer que eu vou para o supermercado, vou colocar a frase em português direto. Eu vou ao supermercado. Em português, quando eu digo que eu vou ao supermercado, de modo geral, eu vou estar dizendo que no futuro eu irei ao supermercado. É melhor a tradução, melhor seria dizer assim, eu irei ao supermercado. Onde você vai? Eu vou no supermercado, né? Ou seja, fala de um futuro, né? Agora, em inglês, quando eu digo I go to the supermarket, eu não estou falando da ação, eu não estou falando de algo no futuro. Eu estou falando da ação de movimento. Eu estou no ponto A e vou até o ponto B. Não de futuro, só de ponto A, ponto B. Por que isso é importante, Tony? Porque mais para frente as pessoas acabam se confundindo em como construir a frase. Observe aqui, ó. Se elas querem dizer assim que eu vou estudar, ou digamos assim, que eu irei estudar, olha como é que elas vão falar. I go to study. E essa frase, opa, e esta frase, I go to study, está completamente errada, tá? Não funciona do mesmo jeito, o go não funciona do mesmo jeito que funciona em português. O ir não funciona do mesmo jeito que funciona em português. Essa frase está errada. Se eu quiser dizer essa mesma frase que eu vou estudar, eu digo I will study. Eu estudarei, ou eu irei estudar. Ok? Eu vou estudar, ou eu vou estudar, pode ser também, né? Eu vou estudar, eu irei estudar. I will study. Ok? Existe uma outra forma de falar a mesma coisa, que é I'm going to study.
aqui a mesma coisa também. Eu vou estudar, eu estudarei. Só que uma denota uma intenção de fazer e outra denota um futuro. O que eu quero dizer? Esse I will study aqui fala de um futuro. Eu estudarei. É algo que eu não tenho certeza que eu vou fazer ou não. Estou falando de um futuro, o futuro é incerto. Agora, se eu digo I'm going to study, fala de uma ação conectada com um movimento, conectada com uma ação de ir, de se locomover. Estou andando? Não, mas automaticamente a gente tem o go ali, que é o verbo ir. Automaticamente a gente entende já que é uma coisa que está em movimento, que está em ação para ser feito. Eu planejo fazer e eu creio que eu vou conseguir fazer aquilo. So I'm going to study, I'm going to... Lembra que na aula passada a gente aprendeu o I am, you are. I'm going to study. You're going to travel, viajar. Ninguém vai viajar nessa época, mas tudo bem. I'm going to study. You're going to travel. Fala de uma ação. Fala de uma ação, de uma intenção de fazer aquilo no futuro, mas eu creio que eu vou conseguir terminar aquilo. A pergunta vai ser assim: Are you going to church next Saturday? Você vai na igreja no próximo sábado? A resposta... Olha, deixa eu escrever para explicar bem, tá? A pergunta é: Are you going to church next Saturday? Você vai para a igreja? Você vai à igreja no próximo sábado? A resposta vai ser yes. Opa. Yes, I am. Eu estou perguntando se... Ao mesmo tempo que eu estou perguntando a mesma coisa, esse é um formato de eu ter mais certeza daquilo que eu estou falando. Talvez eu esteja indo lá na frente, eu vou ter que voltar explicando isso de novo, mas só mostrando um pouquinho para vocês entenderem que existe isso, existe essa mesma coisa que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou estudar, eu vou para o Japão, eu vou para a Inglaterra, eu vou aprender português um dia, ou melhor, eu vou aprender inglês um dia, eu vou... E assim por diante, existe, mas não tem a mesma conotação que tem em português, ok? Embora seja um pouquinho parecido. A outra pergunta seria: Will you go to church next Saturday? Will you go to church next Saturday? Além dessa frase aqui, ser mais formal e menos comum de usar, ela denota outra coisa. Yes, I will. A resposta. Yes, I will. Will também significa vontade. A palavra will significa vontade. Deixa eu botar aqui. Tá faltando o nosso glossário hoje, né? Porque eu aumentei a tela, o computador está demorando a rolar. A palavra will... Vou abrir aqui, ó. Will significa duas coisas. Will significa vontade ou testamento, que não deixa de ser vontade, né? Um testamento de alguém que partiu, de alguém que faleceu, é a vontade dele, é o desejo dele para aquela família. O que ele quer que seja feito com o dinheiro dele, o que ele quer que seja feito com os bens dele. Então, will, sozinho, no seu contexto, significa vontade. E eu não sei se vocês conseguem ver isso, a correlação. Eu consigo ver a correlação. Isso aqui fala de uma vontade, embora seja um verbo auxiliar que está falando de futuro, ao mesmo tempo ele tem outro significado. Ele tem o significado de vontade, então é um desejo para o futuro. E esse outro aqui, esse go e going, né? Go, ir, e going, indo, ou a ação de ir, no caso, né? Então, esse going aqui, ó, tá falando mais de uma ação, fala de um movimento, e esse aqui fala de um desejo.
Enquanto esse fala de um desejo, esse fala de uma ação para fazer aquilo. Para quem está começando, talvez seja um pouquinho meio sem noção isso aí, mas tem alguém que já está aprendendo um pouquinho, eu acredito que o Moamil, outros, que já tiveram um pouquinho mais de contato com o inglês, vai fazer muito sentido isso aí. Quando que eu vou usar o will, quando que eu vou usar o going to. Eu acho muito legal entender isso aí. Mas não se preocupe, isso aí na prática vai fazer muito mais sentido. Eu garanto para vocês que um dia vocês vão estar vendo isso, vocês vão entender, por isso que eu uso will, por isso que eu uso going to. Entendi. Mas, subindo a frase, subindo o texto um pouquinho para cima aqui, eu quero voltar onde eu estava aqui, tá bom? Eu já falei que o verbo ir em português tem uma conotação diferente do verbo ir em inglês. Isso nós vamos aprender com o passar do tempo, cada dia melhor. Agora, eu quero passar para vocês, voltar um pouquinho naquele verbo auxiliar que nós trabalhamos na aula passada, tá? Quero voltar um pouquinho e agora ver ele mais na prática, ok? Eu já usei um exemplo aqui nessa última frase, agora a gente vai poder trabalhar a partir daqui. Eu falei para vocês, em aulas passadas, que o verbo auxiliar, ele auxilia a fazer algumas coisas. Deixa eu ver se eu tenho aqui o arquivo que eu salvei na aula passada para vocês. Eu até preparei um texto todo legal ali. Eu só preciso ver se eu consigo achar ele. Aulas. Aqui, auxiliary verbs. Está por aqui. Não vou conseguir achar agora. Assim que eu achar, eu devolvo para vocês. Voltou. De modo bem simples. Eu tenho aqui, eu tenho uma foto para compartilhar com vocês que vai ajudar um pouco. Aqui, achei o que eu quero. Vou compartilhar essa foto aqui com vocês. Isso aqui são verbos auxiliares. Esse texto está todo em inglês, tá? Mas eu vou traduzir de modo bem simples para vocês, só para mostrar quem eles são. Os verbos auxiliares, ou os verbos ajudadores, eles ajudam o verbo principal a denotar as ações do sujeito. Eles ajudam em fazer os tempos compostos do verbo principal e também ajuda a fazer frases negativas, perguntas e frases ou citações ou declarações passivas. Isso é muita confusão para a cabeça, né? De modo bem simples, eles auxiliam a perguntar, auxiliam a negar e auxiliam a dar um sentido para a frase, mudar o clima da frase, ou mudar o tempo também, claro, ajuda a mudar o tempo da frase, mas ajuda a mudar fugiu a palavra, sumiu para mim a palavra, eu não vou conseguir. Mas a intenção da frase, ou a atenção até mesmo da frase, tá? Só de modo bem simples aqui, eu falei para vocês do verbo to be, que é o I am, que é o am, are, is. Tem o verbo have, que é o verbo ter, ok? Tem o verbo will, que é o verbo auxiliar de futuro, que eu já mostrei para vocês ali, mas esse é o verbo auxiliar de futuro. E tem o verbo do, que é o verbo auxiliar comum, que ele normalmente ele vem usado com ações, ok? A forma de usar eles nós vamos ver agora, e isso vai ser muito importante que vocês gravem isso, tá? Tudo é muito importante, mas isso aqui é realmente muito útil para vocês. Se vocês conseguirem cada vez mais entender, isso vai facilitando a vida de todos vocês. Vamos lá, então. Para uma afirmação, normalmente eu não vou precisar de um verbo auxiliar. Então, eu quero fazer uma frase bem elaborada aqui. I want to go to church tomorrow. Eu quero ir à igreja amanhã. Vou tirar a igreja para não ficar ruim a próxima frase. I want to go to school.
quero ir à escola amanhã, eu quero estudar amanhã, eu quero ir para a escola. To go to school pode ser ir para a escola quanto estudar, tá? Tomorrow significa amanhã. Uma frasinha para vocês lembrar. Jesus Christ is the same yesterday, today and tomorrow, or forever. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Ok? E em alguns lugares vão ver ontem, hoje e amanhã. Yesterday, today and tomorrow. Mas é eternamente. Tomorrow, amanhã. Ok? Eu quero ir à escola amanhã. Mas se eu quiser dizer que eu não quero ir para a escola amanhã, eu vou dizer assim, I don't want to go to school tomorrow. Eu não quero ir para a escola amanhã. Eu acho que eu não estou compartilhando a tela com vocês, né? Perdão, gente. Perdão. Voltei aqui. Eu quero ir para a escola amanhã e eu não quero ir para a escola amanhã. Voltamos. I want to go to school tomorrow and I don't want to go to school tomorrow. Ok? Feito isso, eu já entendi que apareceu um do aqui. E o do é um dos verbinhos auxiliares. E o que esse do está fazendo aqui? Ele está me auxiliando a negar. Porque eu não posso dizer isso aqui, ó. Eu não posso dizer isso aqui, ó. I not want to go to school tomorrow. Não. Não posso dizer, em inglês está errado. I don't want to go to school tomorrow. Por que é assim? Eu gosto de dizer que porque Deus quis. Fica mais fácil, tá? Existem explicações para tudo isso, mas fica mais fácil entender como é na prática do que tentar explicar, né? Então, I don't want to go to school tomorrow. Se eu quiser perguntar, vamos botar essa frase aqui em cima para fazer uma pergunta dela. Do you want to go to school tomorrow? Do you want to go to school tomorrow? O que aconteceu? Eu peguei a perguntinha aqui, que vem... Eu peguei a mesma frase, melhor, né? E transformei ela agora numa pergunta. Então, o que eu precisei? Eu precisei de duas coisas. Precisei de um ponto de interrogação e precisei do verbinho auxiliar de pergunta. Esse é o verbinho auxiliar de pergunta no presente. Ok? Do you want to go to school tomorrow? Eu posso fazer assim, ó. Yes, I want to go to school tomorrow. Ou, como eu ensinei para vocês na aula passada, yes, I do. Sim, eu quero. O que esse carinha fez? O que esse do aqui fez? Ele auxiliou. Aqui ele auxiliou a fazer a pergunta. E aqui ele também engoliu. Ele disse assim, gente, para que vocês vão ter que repetir tudo que foi falado lá em cima? É tão simples. Usa eu, que automaticamente, quando me verem, eles vão entender que tudo que foi perguntado, eu vou fazer. E se eu disser que não, vai ser no, I don't. Opa. No, I don't. Que, de modo bem simples, significa... Que significa não. É a mesma frase assim, ó. No, I do not. E como o inglês tem mania de encurtar tudo, eles transformaram esse do not aqui, ó, em don't. Ok? Mais um pouquinho para frente. Então, do you want to go to school tomorrow? Yes, I want to go to school tomorrow. Ou no. Essa mesma frase eu posso pôr aqui, né? No, I don't want to go to school tomorrow. Isso é quando a gente usa o do. E na maioria dos verbos, ele vai estar usando o do. Mas se eu quiser usar o verbo to be, que também é um verbo auxiliar, eu vou fazer a mesma frase aqui, ó. Lembra essa frasinha aqui, ó? Are you going to school, to church next Saturday? Olha ali. Are you going to church next Saturday? Ou seja, você vai para a igreja no próximo sábado? A minha resposta vai ser da mesma forma. Yes, I am going to church. Opa, going to church
Next Saturday. Dias da semana, pessoal, também são com letra maiúscula, tá bom? Next Saturday. Ou, olha mesmo, vocês, eu tô apontando com a mão aqui, tô acabando esquecendo de mostrar com o mouse, né? Are you going to church next Saturday? A resposta vai ser, yes, I'm going to church next Saturday. E se eu quiser fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, olha o que vai acontecer. Yes, I. Que verbinho que eu vou usar? Como é que estava aqui na pergunta? O verbinho are, que é o parente do verbo to be, que é am, is e are. E na resposta, se fosse responder sobre você, seria you are, we are e they are. Mas como eu estou respondendo sobre mim, quando eu faço uma pergunta para você, você vai responder automaticamente, eu faço tal coisa. Você faz tal coisa? Sim, eu faço tal coisa. Você estuda tal coisa? Sim, eu estudo tal coisa. Ok? Da mesma forma aqui. Se eu perguntei se você vai na igreja, se você vai à igreja no sábado que vem, ou no próximo sábado, a resposta vai ser sim, eu vou à igreja no próximo sábado. Então, yes, olha ali quem apareceu. O I'm, que nada mais é do que I am. Yes, I am. Então, nós descobrimos que o verbo auxiliar, o que ele faz? Ele ajuda a perguntar, ele ajuda a omitir todo o restante da frase lá em cima. Ele ajuda a omitir todo o restante da frase lá em cima. Ok, resolvido. E ele ajuda a negar também. Ok? I don't want to go to school tomorrow. Beleza? Olha o don't ali, é mais um verbinho auxiliar. Na mesma coisa, a mesma lógica aqui, vai ser se eu for responder agora aqui que não. Are you going to church next Saturday? No, I'm not going to church next Saturday. Não, eu não vou para a igreja no sábado que vem. Ou, no, I'm not. Ele engoliu tudo. Esses são os verbinhos auxiliares mais comuns que nós conhecemos, tá bom? Existe o have, mas se eu introduzir ele agora, nós vamos entrar em outro tempo verbal, que é o presente perfeito. Você tem estudado? É uma frase em português, vou falar a frase em inglês. Have you been studying? Você tem estudado? Você tem estado estudando? É por isso que quando a gente se depara com algumas traduções antigas da mensagem, principalmente dos irmãos da palavra original, porque na época que eles traduziram isso, não tinha, eu creio que não tinha a facilidade que nós temos hoje de internet, de coisas, fizeram um trabalho muito árduo no começo. As traduções são muito difíceis da gente entender. O português é muito ruim, muito cansativo. Eu tinha estado esperando essas coisas que a gente quase nunca fala em português, né, no dia a dia, né? Mas são estruturas, talvez você vai entender agora por que aquilo aparecia. Por causa das estruturas de linguagem, como que no inglês isso vai funcionar. Isso nós vamos demorar um pouquinho para entrar, porque acho que a gente tem outras coisas para entrar nesse meio tempo, tá bom? Mas hoje só eu queria passar isso para vocês, nessa primeira etapa, eu queria passar para vocês a importância do verbo auxiliar. Só um minutinho. A importância do verbo auxiliar. Ele ajuda a fazer perguntas, ele ajuda a negar, ele ajuda a esconder algumas coisas, no caso, e também, sempre que o verbo auxiliar entrar numa frase, agora vamos fazer isso para a terceira pessoa. Vamos fazer uma pergunta sobre o seu professor. O seu professor mora... Seu professor come panqueca?
o seu professor come panquecas? Olha como é que vai ficar a frase. Does your teacher eat pancakes? Pancakes. Seu professor come panquecas? Na hora de eu responder, vai ser que sim, yes, my teacher eats pancakes. Ou, lembra como eu falei, como é que eu faço a frase ficar curtinha? Yes, he does. Opa, Tony, mas a pergunta não era sobre o teu professor, your teacher? Por que aqui ele ficou my teacher? Porque automaticamente, se eu estou perguntando sobre o teu, você vai responder sobre o meu. Mas por que também aqui embaixo eu troquei o my teacher por he? Porque automaticamente, se ele é o meu professor, ele vai ser um ele. Se fosse no caso que a pergunta podia ser a sua professora, né? Que em inglês tanto professor como professor é a mesma palavra, né? Teacher. O meu professor, o teu professor ou a tua professora come panquecas? Sim, meu professor come panquecas. Sim, ele come. Se fosse para ela, seria yes, she does. Sim, ela come. Mas observe que quando não tinha verbo auxiliar na frase, uma frase comum, eu só estou fazendo uma afirmação, olha o que aconteceu. O verbinho comer ganhou um S. Quando tem verbo auxiliar na frase, que é a hora de fazer a pergunta, olha o que aconteceu, o meu it ficou normal. Quem assumiu toda a responsabilidade da mudança foi o do, que automaticamente virou does. Ok? Olha aqui de novo. Na hora de responder, fazer aquela resposta, eles chamam de short answer, a resposta curta, o que eu fiz? Ao invés de eu colocar yes, my teacher eats pancakes, desculpa. Yes, my teacher eats pancakes. Vai ficar o quê? Yes, he does. Ou melhor, yes, he does. O yes, se for ela, yes, she does. Talvez fique um pouquinho difícil de entender agora, mas não se preocupe que isso vai fazer tudo sentido, tá? Na hora de negar, a mesma coisa. Observem. Does your teacher eat pancakes? Não, ela não come. Não, ele não come. No. No, he doesn't. He does not. He doesn't eat pancakes. Não, ele não come panquecas. Ou no, he doesn't. Esse aqui automaticamente já teria aqui o verbo auxiliar, porque ele está negando alguma coisa. Sempre que eu quiser negar, o verbo auxiliar tem que aparecer. O verbo modal tem que aparecer. Que com isso, nós descobrimos as principais funções do verbo auxiliar. Ele auxilia a perguntar, ele auxilia a negar, ele auxilia a esconder toda a frase, a encurtar uma frase, digamos assim, né? E ele também, sempre que ele aparecer numa frase, se havia alguma mudança de tempo verbal, se havia alguma mudança, tem que acrescentar um S, se a frase ia sofrer alguma mudança, o verbo auxiliar vai sofrer essa mudança. Quer ver como? Para a gente terminar aqui e partir para a próxima parte? Observa aqui, ó. Se eu quiser falar do passado, eu vou alterar o verbinho, da mesma forma que em português. Eu estudava. Em inglês existe uma variaçãozinha assim, ó. Do, they. Vou colocar só uma frase normal, tá? They studied math. Eles estudavam matemática. O meu verbinho study, no passado, deixa eu colocar lá em cima aqui, ó. Lá em cima, ó. Quando eu quero falar ali no passado, vai ser studied.
Ok? Quando eu quero falar ele no passado, ele vai ficar studied. Então, ao invés de eu dizer, quando eu quiser dizer eu estudo, I study. Se eu quiser dizer eu estudava ou eu estudei, I studied. Ok? É assim que vai funcionar. Então, se eu quiser dizer que eles estudavam matemática, ou eles estudaram matemática, they studied math. Na hora de fazer a pergunta agora, se eles estudavam matemática, o que vai acontecer? Eu vou precisar de um verbo auxiliar. É pergunta, preciso de um verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar que se encaixa com uma ação? O verbo do. Só que o verbo do seria se fosse presente. Como a frase sofreu uma alteração e eu quero perguntar no passado, olha o que eu vou fazer. Eu vou falar did they study math? Eles estudavam matemática? Se fosse sim, yes, they studied math. E no, they didn't. Olha ali de novo. Didn't study math. Então, o verbinho auxiliar entrou na frase. Aqui não tem verbo auxiliar por quê? Porque não precisa, é só uma afirmação. Está no passado, mas é uma afirmação. Não precisa nada. Quem tomou a responsabilidade foi o study. Mas aqui, quando eu quero fazer uma pergunta e é obrigado a ter um verbo auxiliar a fazer uma pergunta, ao invés, aquele verbinho que era do, sofreu a alteração que esse verbinho estava sofrendo. Aí virou did. Ao invés de ser do, ele ficou did. Did they study math? Na prática, eles estudavam matemática? Eles estudaram matemática? Sim, eles estudaram matemática. Olha ali. Por quê? Porque não tinha verbo auxiliar. Porque é uma afirmação. Agora, não. Eles não estudavam matemática. Só um minutinho, tá bom? Voltei, pessoal. Eles estudavam matemática, foi onde nós estávamos aqui. A pergunta é, eles estudavam matemática? E a resposta é, sim, eles estudavam matemática. E não, eles não estudavam matemática. They studied math. They studied math, uma afirmação, eles estudavam. Did they study math? Yes, they studied math. No, they didn't study math. They didn't study math. Math, matemática, ok? Eu vou parar desse jeito que tá aqui, tá bom? No começo da próxima aula, uns 10 minutinhos, eu vou estudar isso aqui com vocês. Não estudar, só revisar, porque todas as aulas será necessário dar uma revisadinha. Cada vez expandindo um pouco mais, explicando para vocês como usar. Mas agora eu quero tomar nosso tempo, nos próximos 30 minutos, quero começar a falar sobre, não falar sobre, né, mas eu quero estudar a mensagem com vocês, como é o plano, né? Porque na mensagem nós vamos pegar alguns vocabulários novos, umas palavrinhas novas, eu acho que é muito importante para nós, para o nosso processo de aprendizado aqui, ok? Deixa eu compartilhar as duas telas agora. Just a second. A tela inteira, agora sim. Nós estudamos na aula passada, nós chegamos até, eu creio que nós íamos, eu tenho uma dificuldade, mas aqui, ó, que os meus erros sejam como uma pedra, como um degrau, para que outros possam se aproximar mais de ti, Pai.
Conceda isso, Senhor, que os pecadores possam ver aqui. Achei essa aqui mesmo. Vou botar desde o começo, ainda como é curtinho, vou botar desde o começo para a gente se acostumar ouvindo o que o Bruno está falando, tá bom? E quando chegar aqui eu pauso para a parte que nós vamos focar. Let us bow our heads just a moment for prayer. Inclinemos nossas cabeças Our gracious Heavenly Father, nosso gracioso Pai it is Celestial, indeed with de fato privileges that we have of approaching nós nos Thee, our aproximamos de Ti, God and nosso Savior, Deus e Salvador, hearing this marvelous song, ouvindo esse How maravilhoso Great hino, Thou Art. quão grande és It Tu. thrills us because that we know that Thou art great. Isso nos maravilha porque nós sabemos que Tu és grande. And we pray that Your greatness will be manifested to us anew this afternoon as we speak. E nós oramos para que a Tua grandeza seja manifesta, seja renovada para nós, seja manifestada novamente para nós nessa tarde enquanto falamos. And it has fallen my lot for the first time in many years to try to go back into life's path. E foi a minha porção, coube a mim, pela primeira vez em muitos anos, tentar voltar na vida passada. And I pray that You'll give me strength and what I need, Lord, to be in this hour. E eu oro que Tu me dê força e aquilo que eu preciso, Senhor, para estar nessa hora. Eu preciso estar nessa hora. And may all my mistakes in life only be a stepping stone to others that would bring them closer to Thee. E que todos os meus erros na vida sejam apenas um degrau para outros, ou algo que eles possam subir, né? Um degrau para outros que os trará para mais próximo de Ti. Grant it, Lord, may sinners see the footprints on the sands of time, and may they be led to Thee. Conceda isso, Senhor, que os pecadores possam ver as pegadas na areia do tempo e que eles possam ser guiados a Ti. These things we asked in the name of the Lord Jesus. Amen. Essas coisas nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Be seated. Vocês podem se assentar. Nós lemos até aquilo que os traga mais próximos de Ti, né? E hoje nós vamos só rapidamente repegar essa parte aqui, que eu até já falei, né? Até já traduzi para vocês, mas só vamos pegar parte por parte aqui, ó. Ok. Opa, 20. Ok, vamos lá. Então, concede isso, Senhor. Grant it, Lord. Nas aulas, como eu falei para vocês, sempre é necessário dizer quem que está fazendo alguma coisa ou quem que está recebendo alguma coisa, em inglês. Sempre é necessário isso. Então, nesse caso aqui, ó, o verbinho to grant significa conceder. Como não tem o to na frente, ele está pedindo a Deus. Isso aqui normalmente é um pedido, ou isso é uma ordem. Nesse caso, para Deus, ele está pedindo, né? A gente só vai mudar o contexto. Eu falei para vocês que sempre tem que ter alguém fazendo a ação. E isso é verdade, contanto que seja uma frase normal. Quando isso é algo imperativo, como nós temos em português, sobe aqui, desce lá, limpa isso, limpa aquilo, chama-se imperativo, até em português nós temos. Esse imperativo não é necessário dizer quem que está fazendo isso, porque automaticamente é uma ordem, está sendo direta. Você levanta, você lava a louça, você come, mas eu não preciso falar você. Automaticamente, quando eu falo lava a louça, sobe, é uma ordem para alguém, ou um pedido para alguém. Me ajuda, por favor. Então, nesse caso aqui, ele está pedindo a Deus, pedindo ao Senhor, no caso, né? Concede isso. Grant it, Lord. Concede isso para nós, Senhor. Ok? To grant é conceder. Olha o may aqui. May é uma forma de pedir um favor para alguém. May I go to the bathroom? Se alguém aqui já fez curso de inglês ou já se deparou talvez na escola, vão se lembrar das frasezinhas que a professora ensinava para a gente.
may. May também é maia, tá bom? Mas nesse caso aqui é permita, posso. É uma forma educada de pedir. May sinners, olha ali. May é poder. Ou pedir permissão. Então, nós vamos ver aqui. Um exemplo da frase seria: May I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? Posso ir ao banheiro? Observe que eu falei para vocês. Sempre na hora de eu fazer uma pergunta, o verbinho auxiliar vai aparecer, não vai? Então, olha aqui, ó, mais um que a gente não está acostumado a usar. Ele é um verbo modal, ele é um verbo modal auxiliar. Mas entendam só bem simples assim, ele é um verbo auxiliar, ele está auxiliando a fazer a pergunta, tá bom? Ele veio antes do sujeitinho ali, observe. May I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? Ok? E é uma forma educada de pedir. Uma forma mais educada de pedir. Está falando de permissão. May I go to the toilet? Então aqui ele está pedindo a Deus, ele está pedindo, ele está desejando por algo, ele está dizendo assim, may sinners, ou seja, que os sin é pecado. Um sinner vou colocar os dois. Sinners é pecadores. Se eu tirar o S, fica sinner, automaticamente, um só, né? Pecador. Ok? Então, may sinners, que os pecadores possam, ou seja, que os pecadores possam, porque o may tem que vir antes, que ele tá fazendo uma pergunta. Não, ele tá fazendo uma pergunta, não, ele tá pedindo, no caso, algo, né? Que os pecadores possam o quê? Possam ver. Vamos trabalhar ali de novo. To see, não é to see, eu falei na aula passada, né? To see é ver, ok? Que os pecadores possam ver. Isso aqui talvez vocês já saibam, né? Mas de significa o, as, os e as. Ele pode ser usado indefinidamente. Em inglês não tem esse quantitativo, né? Então, também não tem um artigo masculino e feminino. É o, ou a, ou os as. Tudo vai depender do contexto. Então, que possam os pecadores ver. Agora, esse footprints aqui. Ó. Footprints significa uma footprint. Significa uma pegada. Olha que legal. Olha como algumas palavras fazem sentido. A palavra foot significa pé. Um pé. Singular. Por curiosidade, a palavra feet significa pés. Plural. Ok? Por isso que quem aqui já se deparou com alguma fita métrica, alguma treina, alguma coisa de medir, vai ter do ladinho dos pés, ali vai ter um FT. Ou seja, porque são pés, pé ou pés, né? É a abreviação de pé. E print é uma impressão ou uma marca. Então, lembra que as pessoas, dá um print screen aí, dá um screenshot, dá um print screen. A gente aprende, tem até aquele botãozinho lá nas teclas do computador, chama print screen. Então, dá um print para mim, manda um print aí para mim, ou seja, manda uma impressão, manda uma cópia. Então, o que é footprint? Foot é pé, print é impressão. Opa, footprint, impressão do pé. Pegada, ok? Um rastro, né? Pegada ou rastro, pode ser também. Rastro. Tem até aquela escritura famosa que nós conhecemos, que é lida toda a Santa Ceia, que a gente conhece, Isaías 53, na Bíblia, quando fala pelas suas pisaduras, eu fui
Sarado? Quer ver? Deixa eu achar aqui. Em português eles usam... Não, eu não vou entrar nesse detalhe com vocês, que isso aqui vai precisar para ser para outra aula. É usado uma outra palavra ali, mas vamos deixá-la assim, tá? Em português fala pisaduras, não é pegadas, tá? É diferente, perdão. Mas vamos seguir em frente aqui, ó. Footprint, olha a frasezinha dele ali. Possam os pecadores ver as pegadas on the sands of time. De modo bem simples, tá? A palavra on fala de no, na, em e sobre. Mas sempre prestem atenção que ela fala de superfície. Fala de algo que está em cima de uma superfície. Ok? Então, observe, se é uma pegada, a pegada está na superfície de alguma coisa. Então, nós temos aqui que os pecadores possam ver as pegadas na... Olha, onde é em a, ou em as, né? Como eu falei que D significa o as e os as. Então, olha ali, que os pecadores possam ver as pegadas nas areias do tempo. Sands of time. Ele está usando uma forma bonita de falar, né? Sand é areia. E time nós conhecemos já, né? De modo bem simples, tempo. Ok? Então, sands of time, areias do tempo. Ele continua. And may, olha ali, aquilo que nós já vimos aqui, ó. Ele está pedindo uma permissão de novo. And may they, ou seja, que eles possam, e que eles possam. O verbo to be é duas coisas. Ele é o verbo ser e o verbo estar, né? Então, que eles possam be led. To lead significa guiar. A terceira coluninha do verbo que eu comecei a falar lá em cima no começo da aula, não vou voltar lá agora, mas a terceira coluninha do verbo, que é o passado particípio, é led. Seria um passado, uma forma de passado, que é guiado. Ok? Liderado. Dirigido. Guiado, liderado, dirigido. Então, olha o desejo, olha o que o Mombrana pede para Deus. E que eles possam ser, olha, o bi já se tornou o ser, porque não é estar, não pode ser estar guiado, estar liderado, teria que ser liderado, ser seguido, ser dirigido. Ok? Ser liderado, ser dirigido, ser guiado. Que eles possam, may they be led to thee. Ou seja, que eles sejam guiados. A palavrinha to, sozinha, fala de para ou até, mas sempre lembrando que ela fala de um destino, ok? May they be led to thee. Thee, nesse caso aqui, é ti. Você, vou colocar assim, inglês arcaico. Inglês antigo. Arcaico esquisito, né? Inglês antigo. Ok? Um pouquinho mais aqui, então. May they be led to thee. These things we ask in the name of the Lord Jesus. Amen. Ou seja, these. Vamos trabalhar com isso aqui, ó. Trabalhar com duas coisinhas aqui, ó. This, assim, é este. Este, pararará. Este. That é aquele, aquilo. Eu vou ter que botar aqui para reforçar a intenção. Este, esta, isto, esse, essa, isso. Ok? Aquele, ou seja, that é aquele ou aquilo. Agora, perto de novo. These, estes, estas, esses,
ou essas. Não tem issos, né? Nem istos, né? Esses, essas, ok? E those. Aqueles. Aquelas. E aquilos não vai existir também, né? Não vai existir. Ok. Para continuar, então, olha ali. Olha o que o Mombrana falou, então. These things. Ou seja, these, estes. O que foi ali embaixo mesmo? These. Ou melhor, these, né? These, estes ou estas. O que é things? Things. Thing é coisa. Mais do que uma coisa é things. Ou seja, estas coisas, these things, we ask. We nós já sabemos que é nós, né? Ask. O que é ask? Eu já fiz lá em cima, já falei lá em cima. Mas vamos voltar aqui. To ask é pedir. Ok? Então, these things we ask, ou essas coisas, nós pedimos. Olha ali. In the name of the Lord Jesus. Só memorizem essa frase, não precisa entrar em cada detalhe, mas in the name of the Lord Jesus. Em o é no. Name, nome. Of é de ou da. Mas no caso que é o Senhor Jesus Cristo, é do Senhor Jesus. In the name of the Lord Jesus. Ou seja, no nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. Olha ali agora a continuação da frase. You may be seated. Vocês podem se assentar. Lembra que may é poder dar permissão? Está referente à permissão, no caso? Permissão? Vocês podem estar assentados. Aí nós entramos num detalhe. Não dá para traduzir tudo literalmente no português para o inglês, ou do inglês para o português, vice-versa, né? Vocês podem estar assentados? Vocês podem ser assentados? Não. Vocês podem se assentar, né? Qual é o mais próximo que nós conhecemos? You may be seated. Vocês podem se assentar. Ok? Acho que é bem tranquilo aqui. Aí a frase, aí um irmão Glover diz, olha a frase aqui, vamos lá? I'll be glad. All right, sir. Thank you. O irmão Glover diz, o senhor poderia orar por esses lenços antes do senhor começar? Lembrem-se, pessoal, lembrem-se que em português nós temos essa forma de pedir, uma forma respeitosa de falar, né? O senhor, a senhora. Em inglês não existe isso. Existe, mas não é usado dessa forma. You, sir, you, miss. É quase que não é usado dessa forma, porque não tem a mesma conotação. Então, nesse caso aqui, ó, eles falam direto. A gente traduz, os tradutores, intérprete, quando vai traduzir, a gente fala, o senhor poderia, a senhora poderia, mas eles não estão falando nada disso não, tá? Olha ali, ó. Monglover diz, could you pray for these handkerchiefs before the start? Ou seja, você poderia orar por esses lenços antes que o senhor começasse, ou antes do senhor começar? Você poderia orar por esses lenços antes de você começar? Porque eles não têm essa necessidade de respeito como nós temos. Na hora de traduzir, o senhor poderia orar por esses lenços antes do senhor começar? Ok? Aí a Mombrana responde. Vou copiar aqui para... Vou deixar o texto rodar aqui. Eu vou deixar rodar até... Vou deixar rodar até o final do parágrafo. Depois nós começamos e vamos até onde a gente conseguir, tá bom? Vamos lá, presta atenção. I'll be glad. All right, sir. Thank you. As this sainted man, Brother Glover, that I've known now for some years. Eu ficaria muito contente, Mombrana disse. Aí ele diz assim, ó, tem aqueles e estes para orar. Olha que legal, não tinha nem visto isso aqui. Mas está usando o 12 e o 10 automaticamente aqui, tá bom? All right, sir. Thank you. Ou seja, tudo certo, senhor. Obrigado.
As this sainted man, Brother Glover, that I've known for some years, ou como esse homem santo, esse homem santo, não no sentido de um santo, né, mas santo, santificado, né? Pessoa pia, santa. Como esse homem pio, piedoso, o irmão Glover, que eu tenho conhecido agora por muitos anos, por alguns anos, perdão. As this sainted man, Brother Glover, that I've known now for some years, had the privilege of being with him a while last evening in his Tive o privilégio de estar com ele por um tempo na noite passada. told me he'd been laid up for a little while resting. E ele me disse que ele tinha estado de cama por um pouco de tempo, ou deitado um pouco de tempo, descansando. And now at 75 years old is returning back into the service of the Lord. E agora, com 75 anos de idade, ele está retornando de volta ao serviço do Senhor. Not half as tired as I was before I heard that. Eu não estou nem a metade de cansado que eu estava antes de ter ouvido isso. I thought I was tired, but I don't believe I am. Eu pensei que eu estava cansado. I thought I was tired. Eu pensei que eu estava cansado, mas eu não creio que eu estou. He has just placed here to me some handkerchiefs in the form of envelopes and so forth. Ele acabou de colocar aqui alguns lenços em forma de envelopes e assim por diante. Where they're inside and already backed. Onde eles já estão envelopados, no caso, e já estão guardados, ou prontos, né? Aqui o Mombrana usou uma expressão do inglês dele lá, backed. Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Nós temos, eu vou pegar mais 5 a 7 minutos, tá bom? Só para trabalhar com aquilo que foi falado aqui. Ó. Vamos copiar esse texto aqui, ó. Eu não sei vocês, mas ouvir o Mombrana falando sempre me deixa tranquilo. Vamos lá. Aqui, o irmão Glover diz. O senhor poderia, vamos lá, Brother Glover, automaticamente é o irmão Glover, tá? O irmão Glover, quando eu falo sobre o irmão Glover, eu estou falando da terceira pessoa, né? E se é a terceira pessoa, se é no presente, o que está acontecendo? Eu vou acrescentar um Szinho no final da pronúncia, né? Nesse caso, say, de dizer, to say é dizer. Se for o irmão Glover que disse, fica automaticamente says, diz. O irmão Glover diz, could you pray for these handkerchiefs before we start? Ou seja, could é uma outra forma educada. Ele é um verbo auxiliar, como eu estava falando para vocês, de futuro do passado, de permissão no futuro do passado. Mas ele está falando de uma forma educada. Poderia, could, eu vou colocar só assim, poderia, tá? Ele vai fazer um papel do verbo auxiliar, ele vai aparecer fazendo pergunta, observa ali, ó. Could está no comecinho da frase, antes do you. Ele está fazendo uma pergunta. Mas vamos colocar assim só como um poderia, tá? Poderia você orar, to pray, nós já vimos que é orar, for. For significa por ou para, mas está se referindo em favor. Não mesmo para de to, tá bom? Não é mesmo para de destino, ele está falando em favor. É a mesma coisa de dizer assim, eu estou escrevendo uma carta para você. Como é que eu estou dizendo que eu estou escrevendo essa carta para você? Eu posso estar escrevendo uma carta para você, tipo de entregar uma carta para você, que é para você ler, ou eu posso estar escrevendo uma carta em teu lugar.
ao invés de você ou em favor de você. Você está pedindo e eu estou escrevendo a carta. Estou escrevendo uma carta para ele aqui porque ele não está conseguindo escrever. A mesma coisa em inglês, o for e o to vão fazer o mesmo trabalho. Ok? Ao invés de usar só para e para, eles têm duas palavrinhas diferentes para isso. Por, para, em favor. For these, observa ali de novo. These, o que é these? These, com i, é estes. Melhor, é este. That é aquele. These, deixa eu ver se aparece a minha fotinha aqui. These é estes. Those é aqueles. Então, these, por estes handkerchiefs. Agora pergunta para mim por que lenço fala handkerchief. Não faço ideia, gente. Mas handkerchiefs é lenços, tá? Lenços. Aí tem uma palavrinha muito importante pra gente memorizar ela, que é a palavrinha before. Before significa de modo bem simples, nesse caso aqui, antes, tá? Tem o before e after, talvez vocês vão ver em alguma foto alguma vez, algum dia. Antes e depois. Before, antes. After, depois. Vamos colocar aqui after só para facilitar. After, depois. São preposições de tempo, né? E o verbinho to start. To start significa começar ou iniciar. Então vamos lá. Você poderia orar por estes lenços antes de você começar? Ou antes que você comece, ficaria melhor em português? Aí o Mombrana diz, essa é uma expressão, I'll be glad. Eu ficaria contente, eu ficaria muito feliz. Vou colocar ela até inteira aqui, ó. Ele está dizendo o quê? I'll be glad. Nesse contexto, tá bom? Ele está dizendo o seguinte, eu ficaria contente. Eu ficaria feliz, né? Por quê? A palavrinha glad é contente. Feliz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. I was glad, ou seja, eu me alegrei. Ok? Glad, contente. Aí uma Mombrana diz, I'll be glad, eu estarei feliz, eu ficarei feliz. Eu vou ficar feliz, eu fico muito feliz. Ok? Aí o irmão diz para ele assim, ó, there's those and these to pray for. Ou seja, aí existe uma palavrinha que nós vamos ter que estudar mais para frente. São duas palavrinhas. There is, ou seja, existe, há, ou tem, de haver, né? E there, oh meu Deus, there are. Que existem, no caso, existem há de plural e tem de plural. Ok? Mas nesse caso aqui, eu acho que a melhor frase que eu oh meu Deus, a melhor frase que eu usaria, a melhor palavrinha que eu acho que ficaria melhor aqui é o tem, né? Então ele diz assim, ó, tem, olha o those, tem aqueles, e these, estes, para receberem oração, to pray for, para orar em favor. Ó, to pray, orar, ou para orar, né? Nesse caso aqui, ele engoliu, esse to aqui está falando de um destino, né? To pray for, para orar em favor. Ou seja, como é que eu diria essa frase em inglês, em português, melhor dizendo? Tem esses lá e esses aqui para serem orados, ou para receber oração, ou para que o Senhor ore. Ok? To pray for, para serem orados, né? Aí ele diz, all right, sir. Tudo bem, senhor. Thank you. All right, sir. Thank you. Tudo certo, senhor. Então, correto, senhor. All right. Certo. Sir, automaticamente vocês sabem, né? Senhor. E thank you é uma forma
mais simples de dizer obrigado. Ok? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Depois, na próxima aula, nós continuaremos a partir daqui, tá bom? A partir do Homem Santo. Não me deixem esquecer. A partir do Homem Santo, ele falando sobre o irmão Glover. Mas eu acho que vocês podem ver aqui que fica até bom de tratar, porque vai havendo muitas repetições de palavras, né? E aos pouquinhos a gente vai trabalhando. Gente, eu vou parar a gravação em alguns minutinhos, tá bom? Eu agradeço a todos que participaram da aula. E eu vou parar a gravação e se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida, por favor, fique à vontade para fazer, tá bom? Talvez a aula foi um pouquinho meio desconexa hoje, não foi a minha intenção, mas o assunto que precisa ser passado, eu não quero tornar a aula maçante e ao mesmo tempo não quero deixar coisas passar que precisam ser passadas, tá? Mas eu agradeço a presença de todos e agora eu vou parar a gravação e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade.